nós temos um grande privilégio, uma grande alegria de podermos novamente chegar até você com uma palavra poderosa do Está Escrito, assim diz o Senhor. Nossa plataforma, a nossa base de comunicação é justamente a palavra de Deus, assim diz o Senhor, está escrito. Gente, nós vamos falar sobre um tema muito importante para esses dias. Nós estamos vendo um tempo crucial, um tempo de muita injustiça, não é? Muita injustiça. Por que injustiça? Porque não se pratica, não se está praticando a justiça. Por isso que é um mundo de injustiça. E a pergunta que nesse momento queremos fazer é: o que é justiça? Se a injustiça que campeia a terra, é a injustiça que toma conta do mundo todo, então, e é o contrário de justiça, e injustiça é o contrário de justiça, então o que é justiça? O que a palavra de Deus, o que está escrito diz sobre justiça? É o tema de hoje, o assunto de hoje, e ele é um assunto importante para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. O que é justiça, gente? Você poderia imaginar, você poderia entender, você poderia compreender esse assunto? Você precisa saber esse assunto para você poder avançar neste mundo caótico de tanta injustiça. Você precisa saber, e é por isso que nós estamos aqui nesse momento, para abrir e desvendar a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz em Salmo 119, é muito conhecido, versículo 172, isso é muito importante, preste atenção naquilo que vou citar agora. O que diz lá em Salmo 119, versículo 172? Lá diz que todos os mandamentos de Deus, queridos, que coisa tremenda, que todos os mandamentos de Deus são justiça. Então o que é justiça, amados, amadas? Os mandamentos de Deus, os mandamentos do Pai Eterno, do Todo-Poderoso, são justiça. É o que diz a palavra. Definição de justiça está claro nas Escrituras Sagradas. Você não pode contrariar o que está escrito, você não pode contrariar o que está na palavra de Deus, muito clara, e nós acabamos de citar. Você pode verificar na sua Bíblia, se você tem a Bíblia, que a definição para justiça é Salmo 119, versículo 172, que diz: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. A lei de Deus é justiça. Queridos, a lei de Deus é justiça. Os 10 mandamentos de Deus, está ali a justiça. É o que diz a palavra. É o que está escrito na palavra. Primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3 em diante. Você quer praticar a justiça? Você tem que vivenciar na sua vida, no seu dia a dia, os mandamentos de Deus, os seus 10 mandamentos. A única parte das Escrituras que Deus escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, o amor para com Deus, relação no sentido vertical. Na segunda tábua, o amor para com o próximo, relação para com o próximo no sentido horizontal. Os seus 10 mandamentos, que estão eles no capítulo 20, no versículo 3 em diante, que diz, primeiro mandamento, resumidamente, lá diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem de coisa que está no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Não as adorarás, não prestarás culto a elas. Terceiro mandamento da lei de Deus diz: não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que disser seu nome em vão. E o quarto mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia Deus abençoou, santificou e descansou. 6º mandamento, 5º mandamento, aliás, 5º, não dirás, 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe.
para que se prolongue o dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto, não matarás. O sétimo mandamento, não adulterarás. O oitavo mandamento, não furtarás. O nono mandamento, não dirás falso. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, as coisas do teu próximo. Aí estão os mandamentos de Deus. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. A lei de Deus é justiça. Romanos capítulo 3, verso 10 a 12 diz: ninguém é justo, ninguém faz o bem. Justiça significa fazer o bem. 1 João 5,17 diz: pecado é injustiça. Pecado é injustiça. E o que é pecado nas Escrituras Sagradas? Qual é a definição para pecado? O que a Bíblia diz que é pecado, meus queridos amados? Porque o pecado é a prática da injustiça. E o que é pecado? Conforme as Santas Escrituras, o que a Bíblia define como pecado? Está escrito na palavra. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4 diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. A transgressão da lei de Deus, a transgressão dos seus mandamentos. E pode ser só um dos 10 mandamentos. Ao transgredir, você está em pecado. Isso define claramente Tiago, no capítulo 2, e eu queria ler. Tiago, capítulo 2, no versículo 10 em diante. Tiago 2 diz assim, está escrito na palavra. E lemos, assim diz a palavra, assim está escrito. 2, verso 10, verso 11, verso 12. 2, verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. A transgressão da santa lei de Deus é igual cometer injustiça, é igual pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é você quebrar um mandamento, seja qual for o mandamento da lei de Deus, dos seus 10 mandamentos. Queridos, é a palavra que está dizendo, não é homem que está falando, está escrito na palavra. Assim diz o Senhor. É o que diz a palavra, é o que está escrito na palavra, é o assim diz o Senhor. Fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com o que está escrito. Fé e obras. Justiça é obedecer à lei de Deus. Justiça, segundo a palavra de Deus, é obedecer à santa lei de Deus. 1 João 3,7. Justiça é a ação. Justiça é fazer o que é certo. Justiça, conforme a concordância de Strong's, é integridade, virtude, retidão de pensamento, sentimento e ação. 1 Coríntios 15:34 está escrito: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos, para a vergonha vossa, vigiai e não pequeis. Estais atento ao que diz a palavra de Deus, ao que diz a sua santa lei, a sua gloriosa lei. Prossigamos. Justiça, queridos. Amados, a verdade é a palavra. A verdade é a palavra. Veja isso agora, em seguida. A verdade é a palavra.
Ora, A igual a B, B igual a C, portanto A igual a C. Regrazinha da matemática, né? No entanto, é importante saber como as palavras são usadas contextualmente. Salmo 119, versículo 151. Mandamento igual verdade. Que coisa interessante, hein? Mandamento igual verdade. João 17:17. Verdade igual palavra. Palavra. Amados, eu estou falando de justiça, que são os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos de Deus. Justiça é amor. Que coisa interessante. Justiça é amor. Queridos, luz e amor é igual justiça. É quando você vai para a Bíblia e que você junta as definições e você tem essa clareza indubitável do que significa cada palavra, cada sentença das Escrituras Sagradas. Salmo 119, versículo 130 diz: a palavra de Deus dá luz. Dá luz. Salmo 119, versículo 105 diz: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é? E luz para os meus caminhos. Que coisa tremenda, que definição, olha aqui, essa passagem que nós estamos colocando. Que coisa tremenda, não? Que coisa importante, não é, meus queridos, amados? Gente, nós estamos na palavra de Deus, buscando o conhecimento nas entrelinhas das suas revelações, fazendo, como diz o profeta Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, para definirmos a compreensão clara da palavra de Deus no tocante ao conhecimento do que é a justiça. Nós já vimos Provérbios 6, verso 23, lei, lá diz que lei é luz. Eu queria ler literalmente aqui, Provérbios, capítulo 6, versículo 23, que diz, está escrito na palavra, Provérbios 6, 23, olha o que diz a palavra aqui, Provérbios, olha o que está escrito na palavra, Provérbios capítulo 6, no versículo 23, nós lemos assim: porque o mandamento, olha que coisa tremenda, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Que coisa linda, não é? Quando você estuda a palavra, quando você lê a palavra, quando você junta preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, você tem a definição clara da palavra de Deus no tocante às expressões e ao significado daquilo que ela apresenta. Romanos capítulo 13, verso 10 diz: amor e lei são um. Amor e lei são um. Quando eu falo de amor, eu estou falando de lei. Quando eu falo dos 10 mandamentos, eu estou falando de amor. Amor é amor a Deus sobre todas as coisas, e amor ao próximo como a si mesmo, como disse Jesus quando ele resumiu a lei. O fim da lei, diz o apóstolo Paulo, é o amor, porque quem ama não terá outro Deus diante de si. Quem ama a Deus não vai dizer o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus não vai adorar imagens de esculturas. Quem ama a Deus vai lembrar do dia dele que ele estabeleceu. É amar a Deus sobre todas as coisas.
Que ama o próximo como a si mesmo, vai honrar o pai e a mãe. Que ama o próximo como a si mesmo, não vai matar, adulterar, roubar, mentir, cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo. Porque ele ama ao próximo como a si mesmo. Então a lei é amor. A lei se resume em amar a Deus. Contrário disso tudo aí é injustiça, é desamor. É um mundo desamoroso, é um mundo de injustiça, é um mundo de trevas, porque a lei de Deus é luz. É luz, ilumina a nossa alma. A lei de Deus, ela é luz que ilumina a nossa alma. É o que está escrito na palavra de Deus. É o que diz a palavra, e nós não podemos jamais descartar o que diz a palavra. Glória, caráter e justiça. Romanos capítulo 7, no versículo 12. Salmo 97, verso 6, justiça e caráter. Romanos 7, 12, revela essa expressão, não é? Cristo se encontrou ali nessa experiência, justiça e caráter. Cristo se encontrou nessa expressão. Amados, queridos, o plano da salvação, sabe, Romanos 6, 23, é muito claro o que diz a Bíblia Sagrada. Ali diz, está escrito na palavra, Romanos 6, 23, e é o que diz claramente, é o que revela a palavra. Quando você vê as palavras do servo de Deus, apóstolo Paulo, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Ei, o salário da transgressão da lei de Deus, de uma vida de injustiça, de uma vida desamorosa, sem amor, o resultado é a morte. É a morte. É o que diz a palavra de Deus, é o que está escrito. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Que coisa tremenda que a palavra diz. Que coisa tremenda que a palavra, a vida eterna é Cristo Jesus na nossa vida, pelo poder de Cristo em nossa vida. Porque posso tudo em Jesus Cristo. Eu posso obedecer à palavra de Deus. Eu posso amar a Deus de todo o meu coração, ao Senhor Jesus de todo o meu coração. O meu próximo eu posso amar quando a palavra, quando Jesus Cristo está na minha vida. Basta Ele estar na minha vida, porque sem Ele nada posso fazer. Foi por isso que Jesus veio, para me tirar do mundo, do caos da injustiça, e me capacitar a viver uma vida justa em Cristo Jesus. Quem tem Jesus vive a justiça. Quem tem Jesus vive o amor. Quem tem Jesus é iluminado pela sua glória, pela glória de Deus. É o que ensina a palavra, é o que está escrito na palavra. É por isso que o mundo precisa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos dele. É por isso que nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocá-lo, enquanto Ele está perto. Queridos, amados irmãos, nós estamos falando de justiça em um mundo que vive injustamente. Vida e justiça, sim. Provérbios 12, 28. Justiça e vida é eterna. Romanos 6, 23. A vida eterna é Jesus em nossa vida. Justiça e vida eterna. Vida eterna. Mateus 6, 33. Vida eterna e justiça de Deus. Olha a ligação. Como é tremenda a questão da justiça. João 3,16. Vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu tenho Jesus, eu tenho o poder, eu tenho a graça no meu coração para viver no mundo de justiça, viver plenamente justo, revestido pela justiça de Cristo, pelo poder de Cristo na vida,
para obedecer aos seus mandamentos. Jesus disse em João 14,15, ele foi claro, ele foi direto, quando ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É amor de Cristo no coração, é quando amamos o Senhor Jesus Cristo, nós então obedecemos os seus mandamentos, nós obedecemos a santa lei de Deus. Sabe, amado, nós seremos justos através do Senhor Jesus Cristo. As pessoas dizem: é impossível guardar a lei de Deus, não tem quem guarde a lei de Deus, e é verdade. Mas quando eu recebo Jesus na minha vida, quando eu aceito Jesus na minha vida, quando eu permito que Ele seja entronizado no meu coração, que o Pai e o Filho venham fazer morada em mim, então eu posso claramente, cabalmente obedecer aos seus mandamentos. Apóstolo Paulo diz em Gálatas 3,20: já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É Jesus na minha vida, é o poder da glória, o poder de Deus que me aperfeiçoa e me faz justo a viver os mandamentos de Deus, a praticar a justiça. Sim, Jesus é vida eterna na nossa existência. Só Ele. Nós temos que saber o que é salvação. O que é salvação? Glória, João 1,14. É glória, é viver na glória, sabe? Característica da justiça de Jesus Cristo. Algumas características importantes da justiça dele. Mandamentos. João 15,10. Jesus diz o seguinte: está escrito na palavra. Olha o que diz a palavra. O que está escrito aqui no Evangelho de São João são palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, está escrito assim, ouça, olha o que ele diz, capítulo 15, verso 10, ele diz: se guardardes, olha que coisa tremenda as palavras do Senhor Jesus. Meus queridos, olha o que diz o Senhor Jesus Cristo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Que coisa tremenda a palavra de Deus, não? Continua: se guardares os meus mandamentos, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus guardava os mandamentos do Pai. Ele não guardava os mandamentos de uma trindade, mas os mandamentos do Pai. Ele está dizendo para nós: se guardardes os meus mandamentos, que é os mandamentos do Pai, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos do Pai, meu Pai. Queridos, o amor está relacionado intrinsecamente com a lei de Deus, os seus mandamentos. Quem ama, ele vai obedecer a santa lei de Deus, e assim vai estar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A verdade, João capítulo 14, versículo 6 ainda diz o seguinte: está escrito, palavras do Senhor Jesus: disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem a uma trindade se não for por mim, não é o que ele diz. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Através do Senhor Jesus nós vamos ao Pai, porque ele nos faz justiça. Ele é a justiça nossa, e quando recebemos Jesus, nós recebemos a sua justiça, o seu poder para obedecer e guardar os seus mandamentos. É o que diz a palavra, é o que está escrito na palavra. Luz, João 8,12. Leu João 8,12, palavra do Senhor Jesus Cristo, capítulo 8, versículo 12, está escrito assim, e nós lemos a palavra, 8, verso 12, diz: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque obedece os mandamentos de Deus. Amados, que coisa tremenda é a palavra do Senhor, que coisa impressionante é a palavra do Senhor, como ela nos revela claramente a verdade plena. Olha o que diz o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, olha, diz João, capítulo 1, verso 4, capítulo 4, verso 8,
Olha que coisa impressionante essas palavras do João, ele falando sobre esse assunto. 1 João 4, verso 8, está escrito, e nós lemos assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu vou para o que diz ainda João, na primeira carta, no capítulo 5, verso 3, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é o amor? Que permanece no amor de Deus é quando guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É o que está escrito na palavra, é o que nós vemos na palavra. Queridos, amados irmãos, ainda diz a palavra, 1 João capítulo 5, verso 11, João continua revelando, dizendo o seguinte, ele diz, está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Que coisa, em seu Filho. O Deus aqui, quando se refere, é sempre o Pai. Você vê que diz seu Filho, falando do seu Jesus Cristo. Queridos, amados, é o que está escrito na palavra de Deus, é o que está escrito, assim diz o Senhor. Por que necessitamos de justiça? Por quê? Porque é imperativo que tenhamos a justiça. Por quê? Segundo Samuel 22, versículo 25 diz: e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante de seus olhos. Deus vai nos retribuir conforme a nossa justiça. Que justiça é essa? A que recebemos do Senhor Jesus Cristo. A obediência ao Senhor, nosso Deus. A obediência aos seus mandamentos. Pois todos os mandamentos de Deus são justiça. Salmo 119, versículo 172. Amados, é profundo a revelação divina. É profundo o que está escrito, que Deus nos revela. Sabe, o perigo da justiça própria, Deuteronômio 9, verso 4, quando, pois, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da minha justiça, é por causa da justiça do Senhor, da justiça de Cristo na nossa vida. Nós somos revestidos pela sua justiça, o seu poder, a sua grandeza, que nos capacita a vivermos uma vida de obediência aos seus mandamentos. Ele é a árvore, nós somos os ramos, estamos conectados na árvore verdadeira. Sem Ele nada podemos fazer. É pelo poder de Cristo em nossa vida. Quando nós somos revestidos pela sua justiça, é que nós obedecemos aos seus mandamentos, à sua santa lei. E o mundo não quer isso, não está querendo isso. Deus nos recompensa segundo a nossa justiça e pureza. Sabe, queridos, amados, segundo Samuel 22, verso 21, recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. E eu torno a repetir, essa justiça que temos, nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos reveste de sua justiça. E Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo em nossa vida. Nós somos aperfeiçoados pelo seu poder, a sua graça em nossos corações, a graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos, amados, fiquemos com a palavra, fiquemos com o que está escrito, pois nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Nós estamos firmados nessa palavra,
nesses mandamentos. A justiça nos cobre a nudez do pecado, é o que Jó, capítulo 29, 14 diz. Porque é Cristo que nos cobre. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, porque Ele nos reverte com a sua justiça. Cobria-me de justiça, diz lá o Jó, cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Ele nos cobre com a sua justiça, e ela nos serve de veste. A justiça de Cristo, o manto de sua justiça. Salmos 22, versículo 31. Cumprir o propósito de Deus. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Verdade e justiça andam juntas. Provérbios 12, verso 17. Que diz a verdade, manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Para entrar no reino de Deus e ter real justiça. Mateus 5, verso 6, Jesus diz as seguintes palavras: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de Jesus Cristo. Fome, Ele é o pão da vida que sacia a nossa alma. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida que nos alimenta a alma. Ele é a água da vida que sacia a nossa sede, sabe? Por isso que a palavra, Jesus disse, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A presença de Jesus na vida deles, a presença do Senhor Jesus na nossa vida nos fará fartos. Sim, meus queridos amados. Mateus 5,10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O mundo de injustiça, o mundo contrário à lei de Deus, o mundo violento, o mundo que mata, rouba, mente, é idólatra, o mundo adúltero, um mundo como este, que cobiça, que diz o nome de Deus em vão, que adora imagens de esculturas, que tem vários deuses, um mundo como este, que desonra pai e mãe, um mundo como este que nós estamos presenciando e estamos vendo. Esse mundo, queridos, é um mundo que sofre, que persegue, por causa da justiça, persegue os justos, porque os justos vivem a justiça, porque o justo tem a justiça, porque o justo tem Cristo. Esse mundo é injusto, porque rejeita a justiça de Cristo. Um mundo que faz a sua própria concepção religiosa, um mundo que tem as suas próprias argumentações espirituais, numa questão de entendimento da palavra, um mundo que segue a tradição de homens invencionistas, argumentos meramente humanos, descabidos, um mundo que tem doutrinas que não se coaduna com o que está escrito, com o que está na palavra de Deus, um mundo que se apropria da palavra de Deus apenas aquilo que lhe interessa, e aquilo que contraria as suas intenções, os seus atos, o que eles fazem com essa palavra? O que eles fazem? Eles mudam essa palavra, eles mudam, eles dão uma interpretação falsa dessa palavra. Há muitos religiosos nesse mundo clamando por justiça. Há um clamor por justiça. Eles estão orando nas praças, às vezes estão orando nas sinagogas, nos templos, clamando por justiça. Eles choram, eles gritam por justiça. Eles estão nas mídias, eles estão aí nos púlpitos clamando por justiça. Eles estão nos meios de comunicação, nas redes sociais, clamando por justiça, orando para que se faça justiça, mas no entanto estão longe da justiça, são contrários à justiça, são contrários aos mandamentos de Deus.
só para eles só interessa aquilo que convém, eles falseiam a palavra de Deus, eles falseiam os mandamentos de Deus. Eles dizem que os mandamentos de Deus são imprestáveis, que foram abolidos, que os mandamentos de Deus para nada mais servem, que são dos judeus, que são do Antigo Testamento, que nós estamos debaixo da graça, que nada mais de mandamento para nós serve. O mundo que falseia a palavra de Deus, levando milhares e milhares para a perdição eterna, porque estão na prática da injustiça, quebrando os mandamentos de Deus. O mundo que cria outros deuses, deixa o Deus único, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Pai, aquele Pai que disse no seu mandamento, quando ele falou e escreveu com o seu próprio dedo, quando ele disse: não terás outro Deus diante de mim. É o Pai que está falando, não é uma trindade. Aqui não é uma trindade que ele está falando, é o Pai, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Primeiro mandamento dele, que ele escreveu em tábua de pedra, na primeira tábua, que é a relação do homem para com ele naquelas tábuas. Ele escreveu: não terás outros deuses diante de mim. E o mundo então, ele cria outros deuses, cria a trindade, absorve a trindade romanista, católica romana, o dogma central da igreja de Roma, quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus. Todas elas quebram o primeiro mandamento da lei de Deus, quando estão adorando a trindade. Aí estão chorando, estão clamando por justiça. Chega no mandamento do sábado, eles quebram os mandamentos de Deus. Todas elas, denominações religiosas, são contrárias ao mandamento de Deus, colocando o mandamento espúrio de Roma também, que Roma inventou, que é o domingo pagão, como mandamento de uma lei falsa que Roma criou. Tudo contrário à palavra de Deus. E eles estão clamando nos púlpitos, estão chorando nos púlpitos, estão escrevendo artigos, livros em prol da justiça, clamando pela justiça, pelo amor de Deus, quando na realidade não vão conseguir jamais a justiça nem o amor de Deus, porque quebram os mandamentos de Deus. A Bíblia diz, está escrito na palavra, e aqui vem a resposta para toda essa mentira dessa estrutura religiosa, que se não acordar enquanto é tempo, se não se arrependerem e confessar os seus pecados, pecado de transgressão da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, seja qual for o mandamento, eles vão se perder. Diz a palavra, está escrito na palavra de Deus aqui em Provérbios, e nós lemos no capítulo 28, verso 9. Aqui está escrito a palavra irrevogável, a palavra eterna, ou assim diz o Senhor. Aqui diz sobre isso, e está falando da justiça, falando de justiça. Aqui diz 28, verso 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Estrutura religiosa, clero, esses homens que estão aí no mundo todo, nos púlpitos, na mídia, se dizendo religiosos, seguidores de Deus, que amam a Deus, na realidade não amam a Deus, não seguem a Deus e estão na prática da injustiça. Porque a palavra de Deus é clara, diz que aquele que deixa de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Eles oram e até choram, eles gritam, eles pulam, mas são abomináveis as suas orações. É uma geração de crentes, líderes religiosos, pastores e bispos, apóstolos e bispas, sacerdotes, essa rica de gente, essa multidão de religiosos espalhados pelo mundo. Infelizmente, segundo a palavra de Deus, as suas orações são abomináveis, não vão chegar a lugar nenhum, não tem efeito nesta devassidão, nessa quebradeira de injustiça que ora o mundo passa, porque eles são praticantes da injustiça também. Como é que eles podem querer justiça se eles são praticantes da injustiça? São contra a injustiça? Como é que eles podem querer amor
se eles são contrários ao amor, que todos os mandamentos de Deus é amor, todos os mandamentos de Deus são justiça, são um bando de mentirosos, segundo a palavra de Deus, está escrito, primeira carta de João, capítulo 2, verso 4, aqui está escrito sobre eles ainda. 1 João 2, verso 4, nós lemos na palavra, está escrito, primeira carta de João 2, 4, nós lemos assim, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por que nele não está a verdade? Porque a Bíblia diz em Salmo 119, olha o que diz a Bíblia, e são mentirosos. Salmo 119 diz o seguinte, sobre, aqui diz que eles não estão com a verdade. E o que é a verdade? Salmo 119 diz o seguinte, olha o que está escrito na palavra, Salmo 119, versículo diz o seguinte, a palavra falando sobre a verdade, e nós lemos assim, versículo 151, Salmo 119, versículo 151, o que é a verdade? Neles não está a verdade. Que verdade é essa? Aqui diz o seguinte, 119, versículo 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Aqui. Todos os teus mandamentos são a verdade. Aquele que deixa de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Aquele que não guarda o seu mandamento é mentiroso, e nele não está a verdade. Todos os mandamentos de Deus são a verdade. Quem pode contrariar esta palavra? Você não pode contrariar esta palavra, porque está escrito na palavra. Você não pode ir contra essa palavra. Você vai continuar sua trajetória por aí, nesse meio de mundo, enganando milhares de pessoas, são líderes religiosos, homens e mulheres religiosos, que estão usando os púlpitos, usando os meios de comunicação que nós temos no dia de hoje. Você vai continuar sendo enganado, enganando o povo, e você não vai a lugar nenhum. A sua oração é abominável, a sua oração não será ouvida, porque a palavra de Deus não pode mudar. Não se pode mudar o que está escrito, ele não muda, é o que diz Salmo 119, ele não muda, Deus não muda, nele não há variação de sombra de mudança, ele não muda a sua palavra. Era abominável e continua sendo abominável aquele que deixa de guardar a santa lei de Deus, até a sua oração é abominável, porque está transgredindo a lei de Deus, está quebrantando a lei de Deus, está em pecado, porque a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus, primeira carta de João 3, verso 4. E corrobora, eu repito, ainda o texto de Tiago novamente, eu repito novamente o texto de Tiago, corroborando, quando ele diz no capítulo 2, verso 10 e 11, é o que Tiago diz aqui, capítulo 2, verso 10 e 11, está escrito na palavra, que coisa tremenda, clara. Não preciso fazer exegese, interpretação descabida, porque está escrito, Tiago 2, verso 10 e 11, diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Aqui está escrito, a palavra está escrito, não sei o que estou dizendo, está escrito, assim diz o Senhor, está escrito na palavra, está escrito aqui na palavra. Meus queridos, estamos vivendo um tempo sério, o mundo está carcomido pelo pecado da transgressão da lei, o mundo está carcomido pela injustiça, a injustiça é a não prática da justiça, o mundo está carcomido pelo desamor. Desamor é a prática do não amar.
O mundo está desmoronando, está desintegrando. É por isso que o profeta disse que o mundo chegaria a uma situação de diluição ou de quebrantamento. E aqui no capítulo 24 ele diz, o profeta Isaías diz como é que a terra ficaria, o que ia acontecer com a terra e o que está acontecendo com a terra nos dias de hoje. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 24. É tremendo o que o profeta diz. Ele fala que o mundo estaria se desintegrando, estaria numa situação assustadora, que o mundo estaria numa situação jamais vista por conta de uma atitude da própria humanidade. Isaías capítulo 24, olha o que ele diz aqui, olha o que está escrito no versículo 3 em diante. De todo se esvaziará a terra, de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis. Transgredido as leis, a causa da contaminação da terra pelos moradores, não é aquecimento global, não é tanta poluição dos carros, não, das fábricas, não, é porque transgridem a lei. Leis de Deus, é o que está escrito aqui, profeta Isaías. É o que está escrito na palavra de Deus. Transgridem, a terra planteia, se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Planteio morto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração, suspiram agora. Cessa o folguedo, acabou-se os bailes, acabou-se as danças, acabou-se as festas, cessa os folguedos dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e bebida forte será amarga para os que as beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. É lastimoso o clamor nas ruas por falta de vinho, toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas. O que você quer, meu querido, meu querido? Este é o quadro do mundo de hoje, um mundo de justiça. Você quer se salvar? Você quer sair dessa situação caótica? Você quer ter o livramento que você precisa com a sua família? Olha o mundo como está. Olha a situação que ele se encontra, e vai de mal a pior, porque transgride a lei de Deus, quebra seus mandamentos. Você quer sair dessa situação? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ir com Ele está voltando para levar um povo? Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Confessai, planteai, confessai os seus pecados. Confessar os seus pecados,
pecado é transgressão da lei de Deus. Confessai os seus pecados, abandonai, desentortai as suas veredas, os seus caminhos, aplanai os caminhos. É a mensagem para o dia de hoje. É a mensagem que João Batista deu nas margens daquele do Rio Jordão, quando preparou o caminho para a vida de Jesus Cristo, quando ele veio a essa terra. Endireitai os vossos caminhos, dizia João. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Desentorta, aplana. O que é desentortar, o que é aplanar, o que é tirar os lugares escabrosos? É justamente receber a justiça de Cristo, o poder de Cristo, e ser obediente aos seus mandamentos, à sua santa lei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Aquele que diz que o conhece, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Até a sua oração será abominável. E ele é desamoroso, é injusto, porque o mandamento de Deus é amor, porque este é o amor de Deus, e guardemos seus mandamentos. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 3. Porque os mandamentos de Deus são justiça. Salmo 119, versículo 172. Todos os mandamentos de Deus são justiça. É a verdade. Os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus é a verdade. Mas isso acontece na nossa vida como? Quando Cristo está em mim. Quando eu permito que Cristo seja entronizado. Quando o Pai e o Filho são entronizados na minha vida. Porque eles fazem morada em mim, como o templo do Espírito dele, da sua presença. Eu passo então a obedecer aos mandamentos de Deus, sem faltar um sequer. Porque que ele guardar toda a lei, como diz Tiago 2, verso 10 e 11. Mas tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Diz que não guarda o mandamento de Deus é mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Você é filho de Satanás. Se você recebeu essa mensagem de Deus e ainda está com o coração endurecido, ainda está se rebelando contra Deus, contra a sua verdade, você é filho de Satanás. Você é desamoroso, você é injusto, você é mentiroso, você está em transgressão. Arrependei-vos, diz a palavra, e crede no Evangelho. Convertei-vos, confessa seus pecados, abandona. Aquele que confessar os seus pecados, diz a palavra de Deus, e deixa, alcança misericórdia. Está escrito na palavra. Ou legião de pregadores aí nos púlpitos, aí no sistema religioso dos templos, são milhares de templos espalhados pelo mundo. Você tem que se arrepender. Você tem que buscar o Senhor enquanto pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Você tem que abandonar a transgressão do quebrantamento da lei de Deus. Está ensinando para o povo o erro, a mentira, levando o povo ao pecado. Você tem que abandonar. Se você quer se salvar, você tem que abandonar e receber a justiça de Cristo. Todos os mandamentos de Deus são justiça. Receber o amor de Cristo. O mandamento de Deus é amor. Por isso que ele disse: se me amares, guardareis os mandamentos. Se não fizer isso aí, você vai perecer, vai levar milhares para perecerem também. Não adianta você estar orando, viu? Não adianta você estar chorando, clamando, fazendo um jejum. Não adianta você fazer noites de vigília, lutando, pedindo a misericórdia de Deus, a justiça de Deus para um mundo desse, se você não obedece a Deus, não guarda seus mandamentos. A sua oração, o seu clamor será abominável, sempre abominável. Ele não vai te ouvir, porque a palavra está escrita aí, Provérbios 28, verso 9. Aquele que deixa de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Hoje, se ouvir a sua voz, não endurçais os vossos corações. Buscar o Senhor quando se pode achá-lo, invocar enquanto Ele está perto. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. 2 Coríntios capítulo 3, verso 8, Paulo diz: nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Todos os mandamentos de Deus são verdade. Queridos, amados, graça e paz, e até o nosso próximo encontro. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo,
dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.